Você já parou para refletir sobre o peso de se aproximar do sagrado com mãos impuras? Já pensou nas consequências de tratar aquilo que é santo, com descaso, como se fosse comum, rotineiro ou sem valor? Em um tempo em que muitos confundem liberdade com irreverência, a linha entre ousadia e desobediência pode se tornar perigosamente tênue. E quando trocamos a obediência silenciosa pela ousadia sem direção, não estamos apenas correndo riscos, estamos desafiando a própria santidade de Deus. A presença dele não é um palco para exibições humanas, mas um lugar onde corações quebrantados devem se render. E quando essa ordem é invertida, as consequências podem ser irreversíveis. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas, solenes e, ao mesmo tempo, menos exploradas de toda a Bíblia. Uma narrativa poderosa que começa envolta em glória, com celebração, adoração e a presença manifesta de Deus, mas que, em questão de instantes, é tragicamente marcada pelo juízo divino. Esta não é apenas uma história antiga, é um alerta vivo, um espelho para os nossos tempos. Porque o que começa como uma oferta diante do altar termina em fogo de correção. E nesse caminho abrupto entre honra e queda, aprendemos que Deus é amor, sim, mas também é santo. Prepare-se para entender como o zelo mal direcionado, mesmo nas coisas de Deus, pode ter consequências eternas. Esta é a história de Nadab e Abiú, dois homens que não eram apenas filhos de Arão, o sumo sacerdote. Eles eram herdeiros de um chamado sagrado. Sacerdotes consagrados, posicionados diante do Deus Todo-Poderoso, com acesso ao lugar santo, onde a glória divina habitava. Tinham sido escolhidos para um ministério de honra, testemunhas do fogo do céu, instrumentos da adoração verdadeira. Mas em um momento decisivo, tudo mudou. Algo deu terrivelmente errado. Em vez de reverência, houve presunção. Em vez de obediência, ousadia cega. Em vez de honra, profanação. E o resultado foi devastador. O fogo, que um dia representou a presença de Deus, agora se tornava juízo. O altar virou tribunal. E a lição, ainda hoje, ecoa como um alerta. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito. O sagrado não pode ser tratado de qualquer maneira. Arão, irmão de Moisés, não era apenas um personagem de destaque. Ele carregava sobre os ombros um dos maiores encargos espirituais da história de Israel, o de sumo sacerdote. Escolhido pelo próprio Deus, Arão foi separado dentre todos os filhos de Israel para um ministério santo, sagrado, intocável. Ele não representava apenas o povo diante de Deus. Ele era o elo entre o céu e a terra. O homem que entrava no Santo dos Santos, que oferecia sacrifícios pelo pecado de uma nação inteira. Suas vestes eram consagradas, sua rotina cheia de símbolos divinos, e cada passo dentro do tabernáculo exigia pureza, obediência e temor. Não havia espaço para vaidade ou descuido. Arão sabia que servia diante de um Deus que é fogo consumidor. E por isso, a dor que ele sentiria ao ver seus próprios filhos desprezarem o altar seria mais profunda que qualquer ferida física. Ser pai e sacerdote diante do juízo divino foi um peso que só ele poderia compreender. Junto dele estavam seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ali estavam eles, diante do altar, com vestes sagradas e óleo da unção, tudo aparentemente perfeito. Cenário era o deserto. Israel caminhava com Deus, guiado por Moisés. O tabernáculo havia sido erguido conforme as instruções divinas. Mas nem tudo que parece santo permanece assim, sem obediência. Foi um ato de impulso, talvez arrogância ou excesso de confiança. Era culto, mas sem obediência. Era incenso, mas sem santidade. Essa história nos serve como um lembrete vívido e solene. A presença de Deus
não é algo comum. Ela é santa, gloriosa, poderosa e absolutamente preciosa. Não se trata de uma força qualquer, nem de uma energia impessoal. Estamos falando da presença do Criador do Universo, que habita em majestade, que é fogo consumidor, mas também abrigo seguro para os que o temem. Quando Deus se manifesta, nada permanece igual. A sua presença transforma, cura, corrige, santifica, mas também exige reverência, exige pureza de coração, exige obediência. A presença de Deus não pode ser manipulada, banalizada ou tratada com descaso. Nadab e Abiú nos lembram que aquilo que é santo deve ser tratado como santo, porque quando esquecemos o valor da presença de Deus, corremos o risco de perder tudo o que é mais importante. Que jamais sejamos levianos diante do sagrado, que aprendamos a nos aproximar do Senhor com temor e tremor, mas também com o coração aberto para receber a sua graça. E através de Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito, temos o caminho para um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Levítico 10 nos surpreende com uma cena chocante. Nadab e Abiú pegaram seus incensários, colocaram fogo e incenso e ofereceram diante do Senhor algo que ele não havia ordenado, um fogo estranho. E viu, fogo desceu do Senhor e os consumiu. Ali mesmo, na presença do Deus Santo, eles pereceram. O povo ficou em choque. Arão, como pai, permaneceu em silêncio. Moisés não tentou justificar, apenas declarou: isto é o que o Senhor falou. Serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Por que isso aconteceu? Mesmo sendo filhos do sacerdote, mesmo estando no altar, Deus não aceita qualquer tipo de oferta. A posição não importa se não houver temor e obediência. Essa história nos ensina que nem toda aparência de adoração é aceita por Deus. O fogo precisa vir dele, não de nós. Quantas vezes ainda hoje oferecemos nosso próprio fogo estranho? Corações divididos, adoração mecânica, palavras vazias. Muitos se aproximam de Deus carregando ego, vaidade, interesses próprios e manipulação espiritual, mas Ele continua sendo santo, continua esperando nossa obediência. Esta história não existe para nos amedrontar, mas para nos despertar. Que hoje você escolha não oferecer o que Deus não pediu. E você, qual fogo vai oferecer hoje? Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir.